Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News, Eu vou falar sobre, a continuidade do impasse na crise da Ucrânia, que está opondo a União Europeia e Estados Unidos, a OTAN versus a Rússia, O Putin, ele disse várias vezes que pode deixar de cortar relações totais, com os Estados Unidos e também, com a OTAN. A Rússia, ela tomou uma atitude drástica, ela cortou o gás da União Europeia, Então, assim, o impasse está muito grande. Como eu já disse no vídeo anterior, já tiveram duas reuniões entre o Biden e o Putin em menos de um mês, em dezembro do ano passado, e mais duas reuniões da OTAN com a Rússia que não deram certo também. Mas o que eu queria abordar nesse vídeo é a questão se esse conflito ele pode sair de fora do controle, uma possível guerra mundial. Eu acho assim, a chance é pequena de ter um conflito mundial, porque com as relações internacionais modernas, com a existência da ONU, é mais difícil uma guerra sair fora do controle. Ainda há uma pequena probabilidade, mas ela é mínima, Porque, por exemplo, a Rússia e China, eles ficaram em lado oposto da OTAN também na questão da Síria, que está em guerra desde 2011, como de conhecimento de todos, e não causou uma guerra mundial. O conflito ficou restrito ali. Além da Ucrânia, uma situação que está muito grave na atualidade é a questão de Taiwan. Mas eu acho que esses dois conflitos eles vão ficar regionalizados, Eu acho que a probabilidade maior é se a Rússia realmente invadir a Ucrânia, a OTAN ela vai, intervir, vai ter discursos graves, pode ter sanções econômicas contra a Rússia, da União Europeia e dos Estados Unidos, mas o mais provável é que a Rússia ela consiga anexar a parte da Ucrânia lá separatista, igual fez com a Crimeia. E a OTAN não vai ter muito o que fazer nessa questão. É a mesma coisa com a China. Se a China resolver realmente anexar Taiwan, anexar no sentido assim, eu não estou julgando se está certo ou errado, porque eles consideram que Taiwan é deles mesmo, continua sendo território deles, Eles só iriam recuperar o que eles consideram que já são deles, Então, sem emitir juízo de valor, se isso está certo ou errado, eu acho que a China e a Rússia, se eles decidirem pegar a parte da Ucrânia e a China a questão de Taiwan, eu acho que é muito difícil a OTAN, os Estados Unidos e a União Europeia conseguir se opor a isso. A Rússia e a China eles estão muito fortes, militarmente, então eu acho que não há risco de guerra mundial. Eu acho que vai ser um conflito só naquela região mesmo do mundo, A Rússia, inclusive, ameaçou, segundo várias notícias, colocar tropas na Venezuela e em Cuba. Eu acho que é mais uma forma de tentar assustar os Estados Unidos para recuar, mas é bem capaz que isso não vá para frente, porque os Estados Unidos eles consideram a América Latina uma região de alta, uma questão de segurança deles mesmo. Então eles não vão deixar muitas tropas da Rússia e da China na Venezuela, do Irã, mesmo que a Venezuela seja aliada e também Cuba, da Rússia e da China. Eu acho que essa questão não vai conseguir evoluir muito, nesse sentido. É lógico, o conflito sair do controle sempre é uma possibilidade, mas eu acho que o mais provável é a Rússia realmente invadir a Ucrânia e o conflito ficar restrito àquela região mesmo. A OTAN não vai ter muito o que fazer, porque eles vão... Não é que eles vão assistir à anexação, mas não vão... não vai ter questão nuclear, guerra mundial, nada disso. Eu acho que só vai... a Rússia vai acabar conseguindo o que eles querem, que é anexar parte da Ucrânia, e não vai... O que pode acontecer, são os países do leste europeu pressionarem a OTAN terem uma posição mais firme, porque os países do leste europeu devem estar com medo dessa influência da Rússia, de anexar países do leste europeu. Mas eu acho que mesmo os países do leste europeu pressionando, a OTAN, ela, por razões assim estratégicas, por China e Rússia ter muitas armas nucleares, eles vão acabar na prática evitando ali
um confrontamento maior. Eu posso estar errado, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Pode ter realmente uma escalada, né? A gente nunca sabe. Mas eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a Síria. Eles ficaram em lados opostos, Rússia, China e OTAN, e não, aquilo não espalhou assim. Não, eu acho que pela própria configuração da ONU atual, os países eles são mais diplomáticos. Eu acho que corre o risco de um erro de cálculo se realmente o Putin resolver cortar relações com os Estados Unidos, porque fechar o canal de diálogo, aí pode ter uma nova guerra fria entre Estados Unidos e Rússia, porque quando corta o diálogo, aí a chance de erro, que eles chamam de erro de cálculo, é muito grande, né? De um país entrar numa escalada com o outro assim e não ter fim o negócio. Mas o mais provável é que eu acho que não vai ter a guerra, mas vai ficar uma coisa restrita ali. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Um abraço a todos.